Meu nome é Ana Rita, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista também em psicopedagogia. Eu quero falar para vocês aqui sobre o desenvolvimento da inteligência emocional em crianças. Eu vou pegar aqui o meu livro para trabalhar com vocês e para orientar e para ajudá-los a orientar as crianças no desenvolvimento da inteligência emocional. Vamos falar fundamentalmente dos 5 pilares principais para o desenvolvimento da inteligência emocional, que é a autocrítica, autoconhecimento, empatia, generosidade e respeito. Vamos falar do primeiro deles, que é a autocrítica. Bom, o que é a autocrítica? A autocrítica é a capacidade de você analisar, identificar os seus defeitos e as suas qualidades e fazer uma avaliação, né, desses defeitos, dessas qualidades, se criticando positivamente, identificando aqueles fatores que promovem sensações e emoções positivas e aquelas que promovem sensações e emoções negativas em você e no outro. A tendência, principalmente das crianças, que não têm todas as funções ainda cerebrais desenvolvidas, porém tem um potencial muito grande de aprendizagem, é criticar o outro. Não só pela questão cultural que estão inseridas, mas também pela questão da maturidade neurológica, pela questão da maturidade emocional. Né? Então, a criança, ela ainda, a criança de 5, 6 anos, a criança em fase escolar, essa criança ainda está em desenvolvimento maturacional. Então, a tendência é criticar, é julgar, é responsabilizar o outro pelas suas próprias atitudes. Então, a gente pode orientar as crianças no sentido de mostrar para elas a importância da autocrítica, a importância de julgar a si mesmo antes de criticar o outro. Tem uma função muito importante que as crianças começam a desenvolver a partir dos 6 anos de idade, que é o controle inibitório, ou seja, é a capacidade de regular aquela tendência a ter um determinado comportamento, né? De regular um determinado comportamento, uma determinada atitude. E nós, adultos, pais, profissionais, educadores, temos o dever de orientar essas crianças nesse sentido. Então, levar essa criança para um autoconhecimento das suas próprias emoções é muito importante para que ela possa desenvolver de maneira natural e positiva essas funções que estão em amadurecimento neurológico, esse amadurecimento emocional. Então, por exemplo, como que a gente pode levar a criança a uma reflexão de autocrítica? Levar a criança a pensar: o que eu estou fazendo para o outro? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? O que me incomoda no outro? Como que eu posso melhorar isso em mim? Então, mais importante do que orientar a criança é perguntar para a criança como ela se sente com relação a algo que aconteceu, como ela se sente com relação ao que fizeram para ela e o que ela fez ao outro. Tem alguns exercícios aqui de autocrítica, né? Então, um deles é esse aqui, que é o espelho, espelho meu, então que leva a criança a uma reflexão, porque o que é importante? Importante não é levar a informação pronta para a criança, o importante é promover a reflexão, é promover a criança, é levar a criança a refletir, a reflexão, a trazer aquilo que ela tem dentro dela, a externalizar isso, aquilo que está inconsciente, aquilo que está em desenvolvimento. Então, quando você pergunta, você promove o conhecimento, você promove trazer esse potencial que a criança tem para a aprendizagem, trazer isso para a consciência e colocar isso em prática. Então, o que você pode perguntar para a criança? Eu fiz críticas ruins a alguém? Quais foram essas críticas? E a criança vai, em vez de você chegar e falar: olha, você falou isso, você falou aquilo, leva a criança a uma reflexão.
Outra coisa, fiz críticas boas a alguém, né? Porque a crítica ela não é só negativa, a crítica ela é positiva, ela pode ser positiva também. Então, o que eu critiquei no outro, o que eu mostrei para o outro que foi bom, que foi positivo? Uma outra coisa, quais os defeitos eu tenho? Então, leva essa criança para essa reflexão e muitas vezes as crianças elas tendem a se rotularem. Então, às vezes, alguém falou para aquela criança assim: ah, você é muito chato, ou você é muito chata, e aquela criança assume aquilo como defeito, porque o que o adulto fala, né, a criança absorve aquilo e assume para si. Por isso a importância de sempre levar a criança a um questionamento. Por que você se considera chato? Por que você pensa isso sobre você? Você pode ter tido atitudes chatas, porém você não é chato. Então, trabalhar e desenvolver essas habilidades com as crianças é de fundamental importância para um desenvolvimento emocional saudável. Uma outra pergunta que se pode fazer para a criança é: como você pode melhorar isso? Então, levar a criança a essa, mais uma vez, a essa reflexão das suas qualidades e dos seus defeitos é promover o desenvolvimento da inteligência emocional, né? E como a criança pode melhorar isso também é uma dica para trabalhar essa questão com a criança. Bom, vamos a outro conceito de inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Bom, o autoconhecimento, como a própria palavra diz, é se conhecer, é saber quais são as suas características de personalidade, quais são as suas potencialidades, as suas dificuldades e como você lida com isso. Então, por exemplo, a criança, ela não se expressa, ela manifesta. Então, por exemplo, a criança está agressiva. A ideia não é julgar a criança pela agressividade, sim tentar compreender o que ela está tentando manifestar a partir daquele comportamento. Então, a criança agressiva, ela fica agressiva como, por exemplo, diante a uma frustração, diante a um não, né? Principalmente a um não, a criança se sente muito frustrada e ela acaba manifestando isso de forma agressiva porque ela ainda não tem a maturidade para se expressar e dizer: olha, eu estou frustrado, por isso eu estou com muita raiva e isso está me causando esse comportamento. Então a criança ela vai expressar de diversas maneiras. Tem criança que se expressa de maneira agressiva, tem criança que se isola, desenvolve uma compulsão alimentar ou o contrário disso, recusa alimentar ou uma seletividade alimentar, enfim, vários sintomas podem representar a manifestação dessa frustração da criança. Então, desenvolver, trabalhar o autoconhecimento é ajudar a criança a entender o que está acontecendo com ela mesma. Então, você pode chamar essa criança, esperar um pouco, abaixar esse estresse, esse nível de estresse no momento da ira, no momento da raiva e orientar essa criança. Olha, eu estou percebendo que você está bravo, que você está triste porque você não conseguiu aquilo que você queria, né? Então vamos conversar sobre isso, como é que a gente pode melhorar isso, como é que a gente pode lidar com essa questão e aí mostrar para a criança o que ela está sentindo. Eu já ouvi no consultório pais dizerem assim para mim: meu filho não me ajuda a educá-lo. Assim, essa responsabilidade de educar não é da criança, essa responsabilidade é dos pais. Então, por isso eu estou aqui falando para vocês sobre como fazer isso, como educá-los e orientá-los no sentido de desenvolver, né, a inteligência emocional e todos esses aspectos que abrangem isso. Bom, vamos falar de um outro tema que é a empatia, um outro conceito, né, de inteligência emocional, que é a empatia. Bom,
Ultimamente, né, nós temos ouvido muito essa palavra e as pessoas têm falado muito a respeito da empatia, que na minha visão pessoal, é um conceito de fundamental importância, é um conceito maravilhoso que precisa ser desenvolvido, que precisa ser trabalhado com as crianças. Então, o que é a empatia? É basicamente você se colocar no lugar do outro, né? É aquela famosa frase, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Então, trabalhar a inteligência emocional é mostrar para a criança, trabalhar com a criança, treinar, habilitar essa criança a desenvolver a empatia, a se colocar no lugar do outro. Então, quando a criança tem um comportamento inadequado, quando a criança, por exemplo, bate no coleguinha ou até no adulto, como uma manifestação, né, de que algo não está legal. Por exemplo, muitas crianças batem para chamar a atenção dos pais. Então, trabalhar esse conceito de empatia é muito importante. Olha, você gostaria que eu fizesse isso com você, ou você gostaria que alguém fizesse isso com você? Se coloca no lugar do outro, não faça isso, né? Tente fazer isso, como que a gente pode fazer isso de uma maneira diferente, né? Então, trabalhar a empatia, somado ao autoconhecimento, somado à autocrítica e as outras habilidades de inteligência emocional, vai fazer com que essa criança cresça e se desenvolva e se torne um adulto do bem, né? Um adulto capaz de ter uma boa relação social, de ter uma boa interação social e até uma criança, né, no ambiente escolar, para que ela possa interagir de maneira saudável e, consequentemente, se sentir bem, estar bem emocionalmente. Bom, um outro conceito é o respeito. São conceitos que são totalmente interligados e são conceitos que são muito importantes para o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Então, essa criança que está em desenvolvimento, ela precisa de orientação com relação ao respeito, que é um dos principais também comportamentos e habilidades para o convívio social, né? Para o convívio com as pessoas, com a família, com os colegas, enfim. E o conceito de respeito não é só com relação ao outro, é com relação a si mesmo também. Ensinar essa criança a se valorizar, ensinar essa criança a se respeitar e a respeitar o próximo. Então, numa atitude simples, né? Por exemplo, quando a criança não quer emprestar o brinquedo, de dizer bom dia, de emprestar um brinquedo, de falar palavras agradáveis, mostrar para a criança, por exemplo, que se você está numa fila, você deve respeitar, se você está num restaurante, você tem que se comportar, respeitar o outro. Enfim, todos esses conceitos de respeito são importantes e são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência emocional. Porque se eu não respeito, eu não consigo ser empático. Se eu não respeito, se eu não sou empático, eu não tenho autoconhecimento. Se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho respeito, se eu não sou empático, eu não consigo me autocriticar. Então, respeito é um dos fatores principais também para o desenvolvimento da inteligência emocional. Por último, e não menos importante, o fator generosidade. Esse fator nos remete também àquela questão de que generosidade gera generosidade. Então, quando somos generosos, isso se multiplica. E esse é um fator muito importante também para a criança, para treinarmos, para habilitarmos e capacitarmos a inteligência emocional, que é a generosidade. Um exemplo simples de generosidade é você pegar a criança, pedir para que ela escolha um brinquedo um brinquedo que ela não utilize com frequência, enfim, um brinquedo que ela possa doar
e pegar essa criança e doar esse brinquedo para uma criança carente, por exemplo. Isso é um ato de generosidade. E isso também pode acontecer em casa, né? Crianças que têm irmãos, dividir, aprender a dividir, aprender a compartilhar. Enfim, são questões simples que mostram para a criança a importância de pensar no outro, a importância de cuidar do outro, que é a generosidade. Para finalizar, eu vou mostrar aqui mais um exercício para ajudá-los no sentido de orientar a criança com relação à inteligência emocional. Uma atividade bem legal é essa aqui. Pare e pense. Aqui são os personagens do livro, porém vocês podem fazer em casa com outros personagens, peguem na internet os personagens que a criança gosta e trabalha com ela esses conceitos, né? Então aqui, pare e pense, pede para a criança colorir, que isso vai tornar mais atrativo para a criança, e descreva o que eles estão sentindo ou o que eles estão dizendo. Então aqui, ó, tem o personagem assustado, tem o personagem com medo, tem o personagem bravo, enfim. Vocês podem trabalhar isso com as crianças e ajudá-los a desenvolver a inteligência emocional. Eu gravei um vídeo falando para vocês sobre o meu livro, do qual eu sou autora, Inteligência Emocional para Crianças, O Peixinho Cri-Cri e a Sereia Aninha. E o que eu acho importante falar é que, assim, esse livro, ele é um livro para ser utilizado por adultos para trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional com as crianças, tá? Então, ele vem com um manual para adultos, para orientar o adulto, seja pai, professor, profissional de saúde. Dá para trabalhar em consultório, dá para trabalhar em casa, na escola, individualmente ou em grupo, tá? Então, achei importante falar isso, porque o objetivo do livro, ele é orientar o adulto a ajudar a criança a trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional, tá? A ideia do livro é fazer com que a criança reflita, com que a criança externalize aquilo que ela tem dentro dela e, a partir disso, desenvolva a inteligência emocional. Por ser tão complexo, até porque até nós adultos temos dificuldade, né, em desenvolver a inteligência emocional, por ser um tema tão complexo, é importante que um adulto participe junto com a criança, trabalhando com esse livro. O livro, ele tem, como eu disse, a orientação, o manual aqui para o adulto, e depois, né, então aqui o manual para o adulto e uma introdução, e depois ele não tem texto, tá? Ele é um livro que vai promover o acesso da criança ao inconsciente através das imagens, tá? Então, o adulto, ele precisa orientar. Então, esse livro, ele pode ser trabalhado de diversas maneiras, de diversas formas, por todas as pessoas, para ajudar a criança no desenvolvimento da inteligência emocional. Então, é um livro que tem aventuras, que acontece no fundo do mar, que é uma analogia ao inconsciente, né? E levar a promoção dessa internalização, dessa introspecção, de olhar para dentro e refletir sobre as próprias emoções. Espero ter ajudado. Até breve.